Bom dia, meninos. Então, a gente terminou o nosso conteúdo de química e aí eu vou fazer uma breve revisão para vocês sobre os últimos conteúdos que a gente viu, que foi a respeito da atomística, né? Então, a atomística é a ciência da química que vai se preocupar em estudar os átomos, as características dos átomos, as semelhanças, certo? Massa, então várias coisas a gente vai estudar aí na atomística. E a gente não pode deixar de falar de atomística sem falar dos modelos atômicos, né? Os primeiros modelos que foram inventados não, que foram propostos pelos cientistas para tentar desvendar como seria a estrutura de um átomo. Então, lá no início, nos primórdios, né, na Grécia Antiga, Leucipo e Demócrito, eles foram os primeiros filósofos a questionarem a constituição da matéria, né, e eles formularam a ideia de que tudo que é matéria, ela é formada por pequenas partículas indivisíveis, certo? E era isso que constituía qualquer coisa que existiria no planeta. E aí, depois de muito tempo, veio um cientista chamado John Dalton, e ele formulou o primeiro modelo atômico para tentar explicar como funcionava um átomo. E aí o modelo atômico de Dalton é o famoso modelo bola de bilhar, né? Onde ele dizia que o átomo ele era maciço, esférico e indivisível, tá bom? Então nunca esqueçam essas três palavrinhas para Dalton: maciço, esférico e indivisível. Era a bola de bilhar. E a partir disso, Dalton também formulou que a massa de um átomo ela era diferente dependendo do elemento químico a que esse átomo ele pertencesse, tá? Então existem átomos de elementos químicos diferentes que vão possuir, por sua vez, massas diferentes também. E o que vai diferenciar um átomo do outro não é a sua massa em si, e sim o seu número atômico, tá bom? Dalton também formulou que em uma reação química os átomos eles não se perdem e não são criados. Em uma reação química, os átomos dos reagentes, eles se reorganizam para formar os produtos, certo? Nunca esqueçam disso. Depois veio Thomson e ele formulou o modelo pudim de passas, onde ele dizia que o átomo ele era formado por um fluido positivo, onde por cima desse fluido ficavam os elétrons de carga negativa, tá? Então Thomson ele descobriu, a partir de seus experimentos, a carga elétrica negativa dos átomos. Logo após veio Rutherford e propôs que o átomo ele era feito um sistema solar, certo? Onde ele tinha um núcleo positivo e os elétrons giravam em torno desse núcleo porque eram atraídas por esse núcleo, tá certo? E logo depois foi descoberto a questão da subpartícula nêutron que estava presente no núcleo para dar estabilidade ao núcleo devido aos prótons eles não poderem se encostar para não acontecer uma repulsão. E aí, bem depois, veio Bohr com o seu modelo atômico, certo? Que não é muito diferente do modelo de Rutherford, por isso que chama-se até hoje modelo Rutherford-Bohr, porque as ideias de Rutherford elas não foram totalmente eliminadas, né? Elas foram aprimoradas. Então o átomo aí, o átomo de Bohr, ele vem com camadas de energia, certo? Onde cada camada ela tem uma proporção de energia. Lembrando que as camadas mais próximas do núcleo, elas são camadas menos energéticas, tá? Então, quanto mais próximo do núcleo, menos energia essas camadas elas vão ter. Então, quanto mais afastada do núcleo, mais energias elas vão poder absorver, certo? E os elétrons, eles também participam de
de uma transição. Eles podem fazer uma transição de uma camada para outra para poder absorver determinadas quantidades de energia. Um exemplo é quando um elétron sai de uma camada mais próxima do núcleo para uma mais afastada. Então, nesse processo, ele dá um salto quântico e ele absorve uma quantidade de energia. Quando ele retorna para a sua camada inicial, ele libera essa energia. E essa energia ela é liberada em formato de luz, né, em ondas eletromagnéticas. E é assim que os fogos de artifícios e algumas lâmpadas fluorescentes elas foram inventadas. Não vamos esquecer também das semelhanças que existem entre um átomo e outro, certo? Lembrando que átomos isóbaros eles têm o mesmo número de massa, átomos isótopos, mesmo número atômico, e os átomos isótonos têm o mesmo número de nêutrons. E aí a fórmula para a gente descobrir essas quantidades é só você pegar a massa, né, e igualar o próton mais os nêutrons. Então, para mim descobrir a massa, é só somar próton com nêutron que eu vou saber fazer esse cálculo simples. Deixa eu ver. Existem também os átomos que são isoeletrônicos, né, onde a quantidade de elétrons ela é igual. E também temos que falar dos íons, lembrar dos íons que vão ser muito importantes a partir de agora, né? Lembrem que íons eles têm a capacidade de ganhar ou perder elétrons. No caso dos átomos, eles precisam ter a mesma quantidade de prótons e elétrons para ser átomos estáveis. Quando um átomo ele apresenta uma maior quantidade de elétrons, quer dizer que ele é um íon negativo. Eu posso chamar ele de ânion. Se ele apresenta uma quantidade maior de prótons e menor de elétrons, ele é um íon positivo. Então eu vou chamar ele de cátion, tá? Então, quando ganha elétrons, ele fica negativo. Quando perde elétrons, ele fica mais positivo, certo? E lembrem bem também da questão da distribuição eletrônica, estudem bem isso, porque é o que mais cai em vestibulares, essa questão da distribuição eletrônica por camadas, por subníveis e por orbitais. Lembrando que o átomo ele pode ter até 7 camadas, cada camada vai comportar um número de elétrons, camada K, 2 elétrons, L8, M, 18, N32, O32, P18, Q8, certo? E essas camadas, elas não passam de quê, né? São 7 camadas apenas. E cada camada dessa, ela tem regiões ainda menores, chamadas de subníveis, S, P, D, F, certo? Então, os subníveis S suportam 2 elétrons, os subníveis P, 6 elétrons, D, 10 elétrons, e o subnível F suportam até 14 elétrons. Certo? Volta lá na videoaula sobre novos modelos atômicos que vocês vão entender melhor. Beleza? E os orbitais é a região mais aproximada, né, mais exata, onde um elétron ele vai se localizar dentro de um subnível. E cada orbital ele vai possuir espaço para 2 elétrons. Então, por exemplo, o subnível S ele vai possuir um orbital porque só suporta 2 elétrons. O subnível D, ele suporta 10 elétrons. Logo, ele vai ter 5 orbitais. Certo? E assim sucessivamente com os outros subníveis. Certo? Para ficar mais fácil, aprendam a fazer o diagrama de Linus Pauling, porque é a partir desse diagrama que vocês vão conseguir fazer a distribuição eletrônica. Tá bom? E eu vou passar uma atividade para vocês fazerem e se exercitar nas férias. E quando a gente voltar, a gente vai fazer uma revisão de tudo isso que a gente aprendeu aqui nessas aulas. Tá certo? Então, só lembrando a vocês, a gente vai finalizar as aulas, certo? Mas lembrem que essas férias não são férias, né? Vão ser férias, mas férias forçadas. Então, fique em casa.